Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, e a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. Mateus capítulo 25, versículos 14 e 15. E hoje eu estou aqui para trazer mais uma reflexão bíblica, né, sobre as parábolas de Jesus, ele que usava essa didática, né, para estar ensinando aos seus seguidores uma lição de vida, ou então ali para estar revelando a eles sobre os mistérios do reino de Deus. Então, nesse capítulo, ele faz, né, ele está falando sobre o sermão, né, o sermão profético, e mostrando a eles, né, a realidade ali do tempo do fim. Então, esse texto aqui fala de um senhor, né? Fala de um senhor que ele chamou os seus servos e ali distribuiu os seus bens a esses servos antes de viajar. E eu quero estar falando, né, dar um tema, né, para essa mensagem sobre o investimento de Deus em nós, né? Então, gostaria que você pudesse, junto comigo, né, refletir sobre essa palavra, né, aquilo que Deus quer tratar conosco nesse momento. Então, aquele senhor, ele ali distribuiu os seus bens, aqueles servos, né? E o texto aqui fala 3 servos, e o primeiro deu ali 5 talentos, né? Que é uma medida monetária, né, daquele tempo. Então, deu a ele 5 talentos. Ao segundo, deu 2 talentos. E ao terceiro, deu 1, conforme a capacidade de cada um, né? A capacidade pessoal de cada um. Então, ele partiu, foi embora. E não disse quando que voltaria. Então, o texto diz que eles logo saíram, né? E o que recebeu 5, ele conquistou mais 5 talentos. O que recebeu 2, mais 2 talentos. E o que recebeu 1, ele com medo, né? O texto diz que atemorizado, porque o seu senhor, ele era um homem muito exigente. E algumas versões diz que o senhor, ele era um homem muito duro. Então, ele cavou na terra e ali escondeu aquele talento, né? Acreditando que fazendo assim ninguém poderia roubá-lo, né? Até porque esse é um conceito judaico. Se você recebe algum bem, né? Algum dinheiro, e o lugar mais seguro é você guardar dentro da terra, né? Cavar e ali esconder. Então ele foi e fez isso. Então, passado um longo tempo, aquele senhor, né? Ele voltou e ali ele ajustou contas com seus servos. E o que recebeu 5, ele conquistou mais 5, foi lá e entregou ali, né? Devolveu ao seu senhor. E o que recebeu 2, mais 2, e ali ele devolveu 4, né? 4 talentos. E por final, né? O que recebeu 1, ele falou a verdade, né? E note que interessante esse servo, né? Como ele conhecia o seu senhor, né? E diz aqui no versículo 24. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Olha como ele conhecia o seu senhor. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E aqui o Senhor dá a ele uma sentença. Mas antes eu gostaria de falar sobre os 2 primeiros, né?
que o Senhor daqueles homens, ele deu a eles elogios, né, e recompensas. Quando ele disse assim, servo bom e fiel. Então o Senhor aqui ele estava elogiando a fidelidade desses homens. A multiplicação foi o reflexo da fidelidade deles, daquilo que eles haviam entendido, que precisavam, né, fazer quando se recebeu aquela bênção do Senhor. E a palavra do Senhor diz em Tiago 1,17 que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. E eu queria estar trazendo essa reflexão para nós. O que nós estamos fazendo, né, com aquilo que o Senhor ele deu a nós? Nós, como seus servos, aqueles que estão dando continuidade à obra que Cristo começou aqui na terra, né? A obra de salvação. O que nós estamos fazendo com os nossos dons, com os nossos talentos? Será que nós estamos usando para servir ao Senhor? Né? Então, ele falou a mesma coisa para o que recebeu 2 talentos, né? E foi lá e conquistou mais 2 e ficou 4. Servo bom e fiel. Mas quando chega aqui no terceiro servo, que recebeu apenas 1 talento e atemorizado escondeu, ele não faz nenhum elogio a ele. Ele faz uma crítica e faz um juízo para ele. Quando ele diz, servo mau e negligente, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Né? Então aqui o Senhor ele trata com esse servo, dizendo que ele foi mau, foi negligente, escondendo aquilo que ele tinha recebido. Então, porque quando o Senhor ele voltar, ele quer que pelo menos, né, receba aquilo que ele nos deu, os juros. Mas ele ali depois ele dá essa sentença a ele. Tira dele o que ele tem e dá para aquele que tem que recebeu 5 talentos. Né? No final, esse que recebeu 5 talentos, ele ficou com 11. Então, a palavra do Senhor diz que qualquer que tiver será dado. Não, qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Irmãos, essa é uma responsabilidade muito grande da nossa parte, né? Como servos do Senhor Jesus. Nós, naquele grande dia, o que nós vamos apresentar ao nosso Senhor? Né? Essa palavra não é para ser uma palavra assim que possa trazer algum tipo de ofensa, né, ao corpo de Cristo, não, mas para que possamos ver que o Senhor tem urgência na nossa vida. Ele quer nos usar nesse tempo e a voz do Senhor está falando na terra, que Ele está chamando pessoas para a pregação do Evangelho. Estamos vivendo os últimos dias da fase, né, desse governo humano e sabemos que as coisas tendem a apertar cada vez mais. Muitos estão partindo. Nós vemos aí a passagem da Covid-19 que tentou fechar as portas, né, da igreja do Senhor. E pela misericórdia dele, as portas se abriram. E nós estamos aí, né, anunciando ainda a mensagem do Evangelho. Mas sabemos que também muitos nesse período, né, se desviaram. Ficaram sem saber o que fazer. Outros o Senhor colocou em novos destinos, né? Ajustou ali
a sua vida para cumprir o chamado, mas muitos estão agindo como esse servo mau e negligente que está escondendo os seus talentos. E o Senhor nos adverte nesse dia, né, para que nós possamos agir com fidelidade a Ele. E para finalizar, né, eu queria estar falando sobre 1 Coríntios capítulo 12, onde fala sobre acerca da diversidade de dons espirituais, né, os dons do Espírito Santo, porque o Senhor, Ele tem, né, uma capacitação especial para todos os seus servos. E nesse capítulo, o Senhor fala assim, lá no final, Ele diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O Senhor, Ele está, né, através do apóstolo Paulo, Ele estava aqui mostrando, né, para nós, servos do Senhor, que nós, quando recebemos um dom do Senhor, nós devemos buscar mais dele, né? Mas não para a nossa glória, mas para a glória e o enriquecimento do reino do Senhor. Então, eu quero convidar você, nesse momento, a você se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo de agir com negligência, né? De não ter cuidado, né, com aquilo que o Senhor me deu. E eu quero, Senhor, te servir. Eu quero fazer alguma coisa para ti. Eu quero entregar a minha vida, né, gastar toda a minha vida para ti, porque eu recebi de ti a salvação. E eu quero levar essa salvação a muitos. E que você possa, né, através dessa oportunidade que o Senhor nos dá, né, onde há um servo do Senhor ministrando ali a palavra dele, ali o Senhor está falando. Então, que o Senhor possa estar conduzindo você, para que você possa servi-lo fielmente e conquistando, né, cada vez mais do Senhor aquilo que Ele tem de melhor para nós, né, executarmos a sua obra. Amém? Há muitos que precisam de você, há muitos que precisam de nós, que carecem ouvir. Como crerão se não há quem pregue? Então eu deixo com você esta reflexão. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.